Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo sobre o ser de Deus. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Neste vídeo, vamos mergulhar no tema das aparentes mudanças em Deus, destacando como ele permanece imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas, mesmo agindo de maneira diferente diante de diferentes situações. Exploraremos também a infinitude de Deus e sua eternidade, compreendendo a natureza transcendental de sua existência, que vai além de todas as limitações temporais e espaciais. Sua eternidade está intrinsecamente ligada à sua imutabilidade e independência, e é essa compreensão que fortalece nossa confiança e esperança nele. Está preparado para embarcar nessa jornada de entendimento? O ser de Deus, parte 16. Atributos incomunicáveis de Deus, aparentes mudanças em Deus. Deus é imutável em seu ser, suas perfeições, seus propósitos e suas promessas, todavia Deus age, e ele o faz de modo diferente, em resposta a diferentes situações. Mudanças de atitudes em Deus. Deus muda de atitude no seu relacionamento com os seres humanos dependendo da atitude que eles têm para com seus mandamentos. Ou seja, ele age de acordo com os padrões e exigências de sua natureza moral, quando o estado moral dos homens muda, isto é, quando os homens se arrependem do mal praticado, Deus também muda de atitude para com eles, sendo-lhes misericordioso. Esta mudança de atitude em Deus de forma alguma indica que ele mudou algo em sua natureza ou em seus atributos pessoais, pelo contrário, esta atitude relacional reafirma sua ação em acordo com sua natureza moral, santa e misericordiosa. O arrependimento em Deus. Deus não é homem para se arrepender. Portanto, é óbvio que o arrependimento que conota erro, falta de planejamento, impotência e etc., e não pode ser atribuído a Deus. Estas coisas são próprias de seres criados, pecadores. Números 23 verso 19. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? As aparentes mudanças ou arrependimentos em Deus não indicam que ele altera alguma coisa em seu ser, propósitos, atributos ou promessas. Este fenômeno de Deus se arrependendo é explicado em teologia como sendo um antropopatismo, isto é, uma atribuição de um sentimento humano a Deus. O arrependimento da parte do homem envolve uma atitude, uma mudança de atitude para com Deus. O arrependimento da parte de Deus é uma mudança de atitude para com o homem com base na mudança de atitude do homem para com Deus. Veja a imutabilidade do amor e do caráter perdoador e misericordioso de Deus. Conclusão. Só em Deus há razão de se confiar, descansar e ter esperança. Romanos 8 verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E a consciência deste atributo deveria gerar em nós seres que vivam estas verdades de forma prática, não teórica. A imutabilidade de Deus é contrastada com tudo o que somos. Quanto mais fracos, infiéis, desleais e miseráveis nos reconhecemos, mais nítida fica a ideia da imutabilidade de Deus. Quanto mais percebemos nossa condição de criaturas, mais evidente fica contrastada a imutabilidade do Criador. Daí então, devemos aumentar nosso senso de dependência e humildade. E a partir daí aumentar nossa reverente adoração àquele que é. A infinidade de Deus. Quando se fala da infinidade de Deus, está se referindo à impossibilidade de se medir ou quantificar as características do ser divino. Há vários atributos que o homem possui e que são reflexos de atributos que Deus tem. Estes atributos são chamados comunicáveis. Eles são finitos e mensuráveis em todos os seres humanos como a bondade e o conhecimento,
Porém não podemos medir estas perfeições em Deus, porque Deus as tem de modo infinito e impossível de ser averiguado em toda a extensão de sua profundeza. A infinidade é um atributo que nenhuma criatura poderia possuir. A infinidade de Deus é aquela perfeição por meio da qual ele fica livre de todas as limitações. Ela pode ser vista de duas maneiras. Quando vista em relação ao tempo a chamamos de eternidade. Quando vista com relação ao espaço a chamamos de imensidão ou onipresença. A eternidade. O Deus eterno, para quem não existe passado, presente ou futuro, é o Deus que criou o tempo e que, portanto, existe antes da existência do tempo e existirá mesmo que a noção temporal venha a desaparecer. Deus é sempre o mesmo. Nada é acrescido a ele em relação ao que era antes. Por isto a doutrina da eternidade está intimamente ligada à da imutabilidade e à da independência. Salmos 90 do verso 2 ao 4. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai, filhos dos homens. Pois 1000 anos, aos teus olhos, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Hebreus 1 verso 12. Também, qual manto, os enrolarás, e, como vestes, serão igualmente mudados, tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Deus é a própria eternidade. Ele não é eterno por concessão, mas por natureza e essência. A eternidade de Deus não é nada mais que a duração de Deus, e a duração de Deus não é nada mais que a sua existência sem fim. A eternidade num sentido mais estrito da palavra se atribui ao que transcende todas as limitações temporais. Para Deus não existe, como em nós, a noção de passado, presente e futuro, afinal estas são categorias estranhas à ideia de eternidade. Sua eternidade pode ser definida como aquela perfeição divina por meio da qual ele se eleva sobre todas as limitações temporais, todas as sucessões de momentos e goza da plenitude de sua existência no indivisível presente. Deus é eterno porque tem vida em si mesmo. João 5 verso 26. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Se não tivesse vida em si mesmo, não seria eterno. Se Deus não fosse eterno em sua natureza, ele não poderia ser imutável. É contrário à natureza da imutabilidade existir sem eternidade, porque tudo aquilo que começa é passível de mudança e pode deixar de ser o que é. Se Deus não fosse eterno em sua natureza, ele não poderia ser perfeito. A duração finita é inconsistente com a perfeição infinita. Se Deus não fosse eterno, ele seria compreensível. Deus é incompreensível, em parte, por sua eternidade. A ideia de eternidade escapa de nossa capacidade de compreensão e, portanto, esta incompreensibilidade de Deus decorre de sua eternidade e de sua independência. Se Deus não fosse eterno, ele não seria onipotente. Observação. Quanto maior nossa percepção, em realidade, da eternidade de Deus, maior nossa consciência de que ele é nosso refúgio de geração em geração. Salmos 90 verso 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. E quanto mais e melhor entendermos a noção de eternidade de Deus, melhor enfrentaremos as tempestades que possam vir sobre nós. Por fim, quanto maior nossa consideração e compreensão da eternidade de Deus, maior a possibilidade de que venhamos a pôr um fim em nossa natural arrogância. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo, o Ser de Deus, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.